Audiência pública para demonstração das metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano de 2023, 25 de maio de 2023. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa noite, imprensa local, boa noite, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Boa noite ao público presente, que nos dá a honra com a presença nesta casa. Boa noite. Neste momento, declaramos abertos os trabalhos para a realização da audiência pública para a demonstração das metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano de 2023, nos termos do artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal pela Prefeitura Municipal de Amparo. Agradecemos a presença de todos e damos boas-vindas aos representantes do município de Amparo, presentes nesta reunião, abaixo nomeados, que farão as apresentações para o qual passaremos a palavra para a condução dos trabalhos. Agradecemos a presença de Andréia Figueira Barreto Vilas Boas, secretária de Finanças do município de Amparo, e do senhor Ricardo Alves Zanelato. Registramos a presença dos vereadores Antônio César da Silva, Carlos Benedito Casotti, Luiz Carlos de Oliveira, Silvia Forato de Camargo, Elson Batista da Silva. Justificam ainda ausências por motivos de compromissos assumidos anteriormente os vereadores Rosa Aparecida Montini Rodrigues, Janaína Pereira de Oliveira, Farlim Conrado de Jesus, José Osmar Dorigan e André Gilberto de Oliveira. Ressaltamos que o presidente e vereador Edilson José Camilo informa que incorrerá em pequeno atraso, mas confirma sua presença ainda essa noite, que se fará no andamento dos trabalhos. Passamos então a palavra à expositora, senhora Andréia Figueira Barreto Vilas Boas, secretária de Finanças do município de Amparo, para suas considerações iniciais e a apresentação da noite, e que irá conduzir a audiência pública designada e os trabalhos desta noite. Bem-vinda, Andréia. A tribuna é sua. Boa noite a todos, os nobres vereadores, ao público aqui presente, a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Eu vou pedir a liberdade de tomar ali o local para que eu possa fazer a apresentação de pé. Só um momento. Bom, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho então sobre a nossa relação financeira, né, econômica financeira do município nesses 4 primeiros meses do ano. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Então vamos lá, gente. Gostaria de iniciar então falando um pouquinho sobre as nossas fontes de financiamento. Vamos falar sobre a Receita Municipal. Então nós temos aqui, eu tomei a liberdade para que a gente possa entender bem os números, tomei a liberdade de separar os dados, né, por entidades. Então aqui no município de Amparo nós temos a Prefeitura, o SAI e temos também a Câmara Municipal. Lembrando que a Câmara ela não tem receita própria, né? Então ela é definida por lei um percentual da qual a gente repassa todo mês a esta casa, que a gente chama de duodécimo, né? Então, vamos entender um pouquinho aqui a nossa arrecadação. Olhando aqui no nosso slide, nós temos então que a Prefeitura tem a expectativa de arrecadar R$ 437.233.160.
Então, este é o valor estimado para o exercício de 2023. Deste montante, nós temos, então, R$ 131.545.147,38 já arrecadados até 30 de abril. Ou seja, do orçamento previsto, já foram cumpridos 30,09% da arrecadação da prefeitura, ok? Aqui eu tomei a liberdade de trazer para a gente, por categoria, né? Como que a nossa receita ela é distribuída? De que forma a gente trabalha, né? Então, nós temos a receita municipal, que nós temos os impostos, as contribuições, que são, a maior parte da contribuição é a nossa CIP, que é a iluminação pública. Receita patrimonial, a maior parte da receita patrimonial, ela vem do mercado financeiro, todo o recurso ele é aplicado imediatamente quando chega aos cofres. Temos a receita de serviços, as transferências correntes, e aí a gente percebe nesse slide, né, o quanto nós dependemos da economia nacional. A gente está vendo que na primeira coluna, ele apresenta para a gente o valor que foi orçado, a expectativa do município em arrecadar. Então, a gente percebe que dentro dos 418 milhões que aparecem na receita corrente, 307 milhões vêm da transferência corrente, ou seja, do governo federal e do governo estadual. Então, a nossa dependência ela é muito grande, né? A gente vê que, em segundo lugar, os impostos e as taxas são as receitas recebidas pelo município, né? Então, aí, deste grupo, né, que a gente está enxergando, seria o segundo maior grupo. Então, a gente percebe como que Amparo depende aí da economia nacional. E aí nós temos também as outras receitas, que são aquelas receitas que não se enquadram em nenhum dos demais itens colocados acima, né? Então, vamos entender o que esse quadro está nos contando, né? Eu costumo dizer que número fala com a gente, né? Então, nós temos aqui, gente, 418 milhões, então, 418 em expectativa, né? E quanto nós já conseguimos realizar dentro desse grupo no primeiro quadrimestre? 144.441.000. Ou seja, na receita corrente, nós tivemos aí uma arrecadação de 34,47% no primeiro quadrimestre. E aí a gente vem trazendo, né, aqui quanto que cada um representa dentro deste bloco, né? Aí nós temos a receita de capital. Receita de capital, gente, são todos os convênios previstos, né? Que ele tem início, meio e fim, e tem toda uma condição. Não é apenas eu assino apenas um convênio, eu tenho um regramento, tem, por exemplo, aqueles convênios do governo federal existem cláusula suspensiva, que a gente apresenta um monte de documento. Então, eles vão variando ao longo do exercício. Então, para essa receita de capital, até agora, só foram realizados 3,41%. Ok? E aí nós temos a total da receita bruta, né? E temos a dedução do Fundeb. O que é a dedução do Fundeb? Nós temos 5 arrecadações que ocorrem dentro das transferências correntes e quando chegam para o município, ela já tem uma dedução automática, que a gente nem vê o recurso chegar. Ele já chega com 20% retido, né? Que é o que a gente chama de para formar o Fundeb, ok? Então, aí ele está intimamente relacionado com a transferência corrente. Então, ao final de tudo, né, a gente tem aberto aí quanto que a gente, então, já realizou. 30,08%. Né? Se a gente for olhar a receita corrente, os 34,47% ainda está num bom patamar se a gente quebra isso, né, em 3 vezes. Né? Nós estamos falando de, a gente sempre faz a avaliação por quadrimestre, né? Então, nós temos aí esse montante. E aí, a última coluna, ela vai aparecer para nós quanto que ainda falta a arrecadar. Pode, para não perder o... É o que entrou, o que efetivamente entrou nos caixas até dia 30/4.
Entrou, exato. Então, foram efetivados 131.545.000, que é o que a gente vê aqui na segunda coluna. E aí, quanto ainda falta realizar esse montante previsto, né? Então, se a gente olhar na receita corrente, ainda faltam ser realizados 274.517.000. Na receita de capital, 58.072.000, ok? Lembrando que uma boa parte, né, da concentração da receita de capital é a operação de crédito, né? Que foi aí orçado 34,5 milhões. Ok? Então, aqui eu estou demonstrando o quê? Quanto era a minha expectativa e dessa expectativa, quanto que a gente conseguiu arrecadar. Vamos para o outro slide agora. Agora, gente, a gente vai entender assim, Andréia, como que está a economia em 2023? Como que foi a arrecadação em 22? De que forma isso está se comportando? Eu tive algum incremento? Não tive? Como que nós estamos, né? E aí eu trouxe para os senhores as principais receitas. E a gente já começa com a nossa receita maior, que é a receita do ICMS. Essa receita, em relação a 2022, nós perdemos quase 15%. Uma perda muito grande. Depois eu vou trazer um gráfico a seguir que mostra o quanto o ICMS representa para nós a nossa arrecadação. Para a gente entender o que está acontecendo, né? O senhor quer perguntar? Gostaria. Se a gente fizer um comparativo entre 22 e 23, conforme a senhora está falando, o ICMS é Imposto de Circulação de Mercadoria. Isso Exato. daí é um imposto em cima do faturamento das empresas. Concorda? É sobre o valor adicionado. Tá. Mas é sobre o faturamento que incide os 18%. Aí, o que acontece? Em 2022, a gente se lembra, no primeiro quadrimestre, que ainda a gente estava sendo atingido pela pandemia. Concorda? Esse primeiro quadrimestre do ano de 2023, pela lógica, a gente teria que estar com uma receita maior do que pela lógica. Tá? Tem alguma explicativa plausível? A senhora não tem bolinha de cristal para falar, não, a empresa faturou menos. Faturou menos, tem menos ICM. Mas isso, dentro da lógica, se você tem um ano pandêmico e você conseguiu faturar X, um ano que você está saindo de uma pandemia, pela lógica, a economia deveria estar melhor do que no ano anterior. Perfeito, vereador. Muito bem observado. Vamos entender a lógica do ICMS? Como que a gente participa da receita do Estado? Porque é isso que o ICMS representa para nós. Então, gente, vocês já ouviram falar de valor adicionado? Existe os contribuintes do ICMS, eles têm as guias que eles apresentam, e existem algumas codificações dentro do universo contábil que a gente chama de entrada e saída. O balanço dessa entrada e saída formam para nós a receita, ou seja, a riqueza formada no nosso município. E aí eu tenho um delay, vereador. O que acontece? 2022 sai o índice de participação para 2023. E 2022 ele faz a coleta de que ano na economia? 20 e 21. Isso, então o que aconteceu? Quando saiu em 22 o índice de participação do município, ele estava se referindo a que coleta de informação? A 20 e 21. E aí ele sai em 22 para receber em 23. E Amparo perdeu no ranking. Nós perdemos 7,77% do nosso valor adicionado. Qual foi o último ano que nós tivemos, né? Se a gente olhar anterior, que nós tivemos aí uma queda? 2021, nós tivemos uma queda de 0,38 e a última foi em 2007. Então, ano de 2023, nós iniciamos o nosso orçamento com um valor de adicionado muito inferior, menos 7,55. Então, nós caímos no ranking da participação do Estado. E aí, vereador, para ajudar, o Estado despencou em março e abril. Eu já até vou passar para o slide do ICMS, depois a gente volta lá atrás, para a gente entender. O que eu quis trazer para os senhores? Veja bem,
Eu fiz a coleta de janeiro a abril dos anos de 21, 22 e 23, né? Então, a gente tem ali, o mesmo período em 22, a gente arrecadou 42 milhões a mais, quer dizer, 42 milhões, ou seja, a gente arrecadou em 21 36 milhões para o mesmo período, 42 em 22, e olha quanto nós somos em 23, menos do que 21. Então, quando nós iniciamos o exercício, o orçamento nosso, nós pensamos o seguinte: olha, eu perdi em valor adicionado, mas se o Estado tiver com uma economia aquecida, Amparo não vai perder tanto pela perda do valor adicionado. Então, quando a gente olha janeiro e fevereiro, olha, janeiro está dizendo o seguinte, ó, eu arrecadei 9,23 a mais que 22. Em fevereiro, 19%. Se eu olhava esse número, a gente ia sozinho. Amparo perdeu tudo que perdeu e arrecadou isso. Mas aí, gente, olha que março e abril. Que tristeza. Março nós caímos 35% em relação a março do ano passado. E abril, 36,26%. Talvez sim, talvez não. Por isso nós vamos ter que acompanhar. Aí me deu uma curiosidade. Eu falei, gente, não é possível. Será que essa situação é só em Amparo? E eu fui buscar a região. É claro que quando eu pego Serra Negra, Monte Alegre, Pedreira, eles não têm uma atividade como a gente tem aqui. Tanto que o índice deles é muito inferior. Eles tiveram uma perda. Mas Jaguariúna despencou. Então, Jaguariúna, ela teve uma perda de valor adicionado de 1,55%. O nosso foi de 7,5%. Jaguariúna perdeu quase 10%. No mesmo período que a gente. O que a gente faz a leitura? O Estado está caindo. Então, se o Estado não tiver uma melhora, todos os municípios do Estado de São Paulo terão problemas. Principalmente aqueles que a maior receita é o ICMS, que é o nosso caso. Por isso que, quando a gente volta lá atrás... Opa, o que eu fiz? Peraí. Ó, só para a gente ter uma noção, nesse gráfico acho que dá para ver bem, dentro das principais receitas, gente, o ICMS representa 32,48%. Então, para nós acender um alerta. Então, a gente... Não é, vereador, infelizmente, porque a gente não... E assim, ó, não é só conosco, né? A mocinha do nosso controle interno, que esteve conversando com a região, e falou, Andréia, estão todos preocupados com essa situação. Porque assim, gente, 2022, para qualquer município, a gente nadou de braçada, ouso dizer. Nós recebemos muitas emendas. A arrecadação do tesouro, que eu costumo dizer, de livre movimentação, no FPM, do ICMS, foi muito positiva. Nunca tivemos, olha, fazia anos que a gente não tinha um ano tão bom. Porque a gente veio 20, pandemia, 21, pandemia. Quando veio 22, a coisa veio ano de eleição, recebemos muito recurso. Se vocês olharem o balancete de 2022, os senhores vão encontrar lá muito recurso que recebeu. Principalmente na saúde. Nossa, a saúde teve assim um excesso de arrecadação prevista de 35 milhões. Já esse ano, vocês podem ver, ó, qual a outra que perdeu também? Receita do SUS, menos 19,55. Olha lá, de baixo para cima é a terceira. Então, o que a gente teve aqui de bom, de positivo, que a gente olha de cara? O IPVA. O IPVA, todo mundo sentiu no bolso, porque o carro usado tá um absurdo, Hoje você não consegue mais comprar um carro popular, que a gente tinha, Tanto que o governo federal está se movimentando para fazer algo nesse sentido. Então, o IPVA, ele me deu uma boa arrecadação. No entanto, quanto que ele me representa no rol? 5%. Então, ele é capaz de cobrir a deficiência do ICMS? Não consegue. Então, este número, isso traz para nós um alerta e um cuidado que nós vamos ter, que ter aqui para frente. E aí, assim, como a situação ela é do estado de São Paulo, então a gente fica bem preocupado,
Então, assim, poderia ter tido algum problema aí pontual com o Amparo, e a gente vai identificar o que é, mas não é. Se a gente pegar as arrecadações, a gente vai identificar, né? André, onde eu posso confirmar isso? Se os senhores tiverem curiosidade, tem um site do Banco do Brasil, que foi da onde eu tirei os dados, né? Que ele demonstra quanto que a gente arrecadou. E aí, por isso que eu peguei a região, né? Quando eu vi Jaguariúna, eu assustei. Só que a hora que você olha em valor nominal de Jaguariúna, foi quase 15 milhões aí de perda, né? Então, eles também, assim como nós, né, estão acostumados a ter uma boa arrecadação, sentem um pouco, né? Bom, então, trouxe aqui um pouquinho do ICMS para também compartilhar com os senhores a nossa preocupação, né, em relação a este número. E vou passar agora para as receitas do SAI, tudo bem? Então, apresentei a de Amparo. Alguém quer fazer alguma pergunta, aproveitar que a gente está no embalo? Não, depois tem a parte da despesa, mas a arrecadação principal, o que eu tinha, né, compilado, que eu acho que dá para a gente enxergar bem, era isso aqui. Era quanto que do meu orçado eu já realizei, quanto que eu tive de expectativa de 22 para 23, para a gente sentir qual o cenário para futuro, tá? Vamos lá, então. Aqui eu vou trazer um dado do SAI. O SAI, eu trouxe apenas o dado, tá? Então, se a gente tiver alguma dúvida, infelizmente, nós não estamos com nenhum representante aqui hoje, e aí a gente fica devendo alguma explicação se precisar, porque eu não tenho ninguém aqui, tudo bem? Bom, então o SAI, gente, ele tem uma expectativa de arrecadação de 34.912.000. Quanto que o SAI já realizou no primeiro quadrimestre? 10.687.000. Então, o SAI também, como a prefeitura, notem que está mais ou menos, né? Ele arrecadou 30,61% aí no seu primeiro quadrimestre, né? E aí, vamos abrir um pouquinho aqui, assim como eu fiz com a prefeitura. Então, a primeira coluna, nós temos aqui o atualizado, né? Então, a expectativa de arrecadação é os 34.912, né? E aí, gente, como não podia ser diferente, a maior concentração do SAI é em serviços, né? Então, eu não tenho uma interferência direta da economia, mas se eu também tenho uma economia ruim e eu tenho desemprego, as pessoas vão deixar de pagar alguma coisa em casa, né? Então, a gente tem aqui que o SAI arrecadou, então, da receita de serviço a sua maior receita, 32,66% da sua arrecadação. Quando a gente olha o número nominal mesmo, a sensação que eu tenho é que eles vão realmente, para a receita de serviço, alcançar aí o esperado, né? A gente quebrar isso aqui em 3, né? Então, provavelmente chegarão aí. A receita de capital, ele tem aí uma previsão de alienação de bens, que são quando eles vendem algum patrimônio, né? Então, tem essa expectativa. E uma transferência de capital de 246 mil aí, previsto para esse ano. Vamos olhar um pouquinho, então, em relação... Alguém quer fazer alguma pergunta nesse slide? Posso? Vamos ver aqui, então, o comparativo com relação a 2022, né? Olha só, gente, que interessante. Entre idas e vindas, 11,12 em relação ao ano anterior. Mas olha só a receita de serviço, né? O quanto cresceu. A gente sabe que o SAI teve aí uma autorização, né, de crescimento. Não me lembro se foi, acho que em torno de 25%, né? Foi o aumento, né? O aumento na conta de água, que aumentou bastante. 25% de aumento. É isso, né? Não. Sim. Mas isso justifica o aumento na arrecadação. Não é que aumentou a prestação de serviço, aumentou o valor nominal na prestação de serviço. Né? Automaticamente a receita patrimonial sobe, porque eu tenho mais recurso, eu tenho mais aplicação financeira, né? Então a gente tem aí 51,20, ok? Em relação, aí eu estou falando da segunda linha, receita patrimonial. As taxas 35,3, então a tendência também é estar aí dentro do patamar esperado.
Aí a única coisa que a gente tem uma deficiência maior que puxa o número para baixo é a transferência corrente e outras receitas correntes dele que ainda está um número bem abaixo, né? Bem aquém aqui, né? Do esperado, ok? Então acredito que o SAI, dentro do cumprimento aqui do que está previsto, né? Atinja aí o seu patamar aí de arrecadação, gente. Bom, agora vamos, então falei um pouquinho da fonte de financiamento que está acontecendo na prefeitura, no SAI. Agora vamos falar um pouquinho das aplicações desse recurso, ok? Bom, nesses quadros, gente, eu vou chamar a atenção, está escrito ali, ó, ente consolidado. Então aqui é a somatória de tudo que se executou. De quem? Prefeitura, Câmara e SAI. Então vou deixar esse para os senhores e vou tomar a liberdade de ir para o detalhamento, tudo bem? Então vamos ver primeiro a prefeitura. Do seu orçamento, quanto que a prefeitura já fez de empenho? É só resgatar um pouquinho as fases da despesa, né? Então a primeira fase da despesa é o empenho, onde eu comprometo meu orçamento com o empenhamento em favor de alguém. Seja ele por uma despesa direta, seja ele por uma despesa de pessoal, um precatório, um RPV ou o natural das licitações. Hoje ainda a Lei 8666, tá? Então, a Prefeitura já comprometeu o seu orçamento em R$ 239.794.100. Esses foram os valores empenhados, né? De que forma isso está distribuído? Então, 89,95% está distribuído na despesa corrente, que vem a ser o que a despesa corrente, gente? É aquilo que eu mantenho a máquina pública. É a minha gasolina, é o combustível, é a energia elétrica, são os contratos de serviço, tá? Então, esses são concentrados na despesa corrente. E 10,04% são as nossas despesas de capital, onde a maior parte, né, elas estão identificadas nas obras, ok? Então, a despesa de capital é tudo aquilo que eu formo o meu patrimônio, seja ele uma mesa, uma cadeira que recebe a plaquinha, ou as nossas obras no geral, ok? Dentro da despesa corrente, a gente tem, então, uma concentração aí de empenho da folha de 21,83%, empenhado de folha, e outras despesas correntes, 68,05%, e juros e encargos, 0,06%. Por que a despesa de pessoal ela é bem menor, sendo que ela tem um gasto anual? Porque a gente não empenha a folha o ano todo, ok? Então, a folha de pagamento do servidor municipal ela é empenhada mês a mês. E as outras despesas correntes? Porque elas representam, dentro desse universo, um número maior no empenho. Porque nós comprometemos, a partir do dia 2 de janeiro, que é o primeiro dia útil, todos os contratos até a sua vigência. Então, o empenhamento dos contratos, ele é feito. Então, por exemplo, se eu tiver um contrato que ele vence no dia 8 de agosto, então ele vai ser empenhado do dia 1º de janeiro até o dia 8 de agosto. E depois, Andréia? Depois, se o contrato for renovado, ele será empenhado daquele período até dezembro. Então, o empenho, a gente tem essa distorção quando a gente fala assim, nossa, mas 68%. Aí, quando a gente vai olhar o liquidado, a gente entende a separação desses números, porque o liquidado é a despesa efetiva. Olha, eu recebi a nota, atestei, liquide, ok? Aí a gente vai lá para o número do liquidado, né? Então, no liquidado, a gente já percebe que mudou um pouquinho. Então, quanto que daquilo que a prefeitura já comprometeu, ela já recebeu e atestou, independente do seu pagamento. R$ 125.032.100. Divididos de que forma? Então, 94% na despesa corrente e 5,98% na despesa de capital, ok? E aí a gente consegue entender um pouquinho essa fala que eu fiz agora dos contratos. Note que quando eu vou para o liquidado, eu tenho uma separação, onde eu já gastei 40,07% com a minha folha. Este não é o meu limite da Lei 101, tá? O limite da Lei 101 de pessoal, vou mostrar lá na frente. Esse número de 40,07 é quanto ele representa dentro da despesa corrente, tá?
E aí, eu liquidei já de outras despesas correntes 53,9%. Ok? E 51% em juros e encargos da dívida, ou seja, 0,04%. Na questão dos investimentos, do valor empenhado de 23.833, nós já executamos 7.399.000, que representa aí o 5,91%, e a amortização da dívida já foi 80, que foi 0,06. Ok? Então, essa é a posição do liquidado até o quadrimestre. Então, a gente tem aí esse cenário. Então, notem que o 125, ele representa aí quase que um pouquinho menos que os 50, dos 239.794, certo? Então, esse é o quadro da prefeitura, esse é o cenário que nós fechamos, ok? Tudo foi pago dentro de 30/4, 125, algumas coisas vencem, a gente liquida, né? E vence aí no mês seguinte. Uma das coisas, nossa folha de pagamento, que é paga no primeiro dia útil, os nossos encargos. Pois não, vereador? Hoje, trocando em miúdos, né, simplificando, quanto teria hoje positivo e quanto tem negativo hoje? Quanto teria hoje em caixa, entendeu? Independente se nós estamos no vermelho, se nós estamos ainda no azul para poder investir. Porque a gente ouve muitas coisas, então é importante a gente saber. Então, se nós pegarmos hoje, porque assim, ó, eu nunca gosto de fazer a análise no meio do exercício. Se nós pegarmos hoje, nós temos condições financeiras daquilo que entrou de receita, quanto aquilo que eu liquidei, um saldo positivo de 6 milhões. Se eu pegar de receita e despesa, 6 milhões não é o que eu tenho no caixa. Eu tenho mais recurso no caixa. Mas quando a gente pega o comprometimento do que eu arrecadei, menos o que eu liquidei, eu tenho essa diferença. Para a gente, quanto tem a prefeitura hoje em mãos? Se não me engano, aproximadamente 98 milhões. Isso... Em 30/4. Tá? Só que eu tenho que tirar todas as minhas obrigações a pagar. Liquidando, dizendo liquidado, não é isso? Limpo. Então a senhora não tem. Não, tem, mas não tem. Tem, mas não tem. Então, a senhora falou, tem 98 milhões, isso, tem agora tem os empenhos para serem pagos, que nem folha de pagamento. Se eu pegar pelo empenho, o saldo é negativo, porque eu ainda tenho empenho empenhado até o final, até as suas vigências, e tenho receita que eu ainda vou arrecadar. Não, mas hoje, se a senhora espremer, fala se eu abrir a gaveta lá do caixa, a minha disponibilidade, o balanço, ele apresenta isso. Sim. Saldo de caixa, disponibilidade, quanto que eu tenho no banco, se é que eu tenho a aplicação financeira, isso tem a disponibilidade. Sim, sim. Tá. Se eu abrir hoje o balancete no dia 30 de abril, tá? 30 de abril, não fechamos maio ainda, 30 de abril. Se eu abrir esse balancete, quanto que eu tenho de disponibilidade na prefeitura? Disponibilidade em torno de 100 milhões. 100 milhões de disponibilidade? Isso, só que eu tenho obrigações a pagar. É isso. Tem o saldo. Por isso que eu estou falando, quando a gente olha, a gente não pode olhar o número isolado. Ah, você tem 100 no caixa. Se eu pegar o empenhamento, eu tenho 239.794. Deste número, 125 eu baixei. Então eu tenho uma deficiência. Por isso que não pode olhar pelo empenhado. No liquidados, positivo. Entenda que eu vou colocar para a senhora. Contabilidade é um livro de quatro pedaços. Sim. Ativo, passivo, receita e despesa. Tá? Para você saber se está dando superávit ou déficit, você tira de receita e despesa, você apurou se você tem superávit ou déficit. Exato. Da parte do ativo, tá? Que é um pouco mais complexo, do jeito que a gente está falando, a minha pergunta era simples. Quanto que eu tenho no caixa, quanto que eu tenho de disponibilidade financeira? Aí entra aquilo que eu tenho para receber e que eu tenho para pagar. Aí fica mais complexo a coisa, porque eu tenho coisas para receber, eu tenho coisas empenhadas para pagar. Mas a pergunta é assim, se eu abrir o balancete, hoje, no mês de abril, a senhora falou que tem 100 milhões de disponibilidade. Isso. Tá? Só que eu tenho coisas a receber e tenho coisas a pagar. Tirando isso, a senhora acha que dá superávit ou déficit? Não, tá, por enquanto no equilíbrio. Está equilibrado? Por enquanto no equilíbrio no Quando a senhora fala por enquanto, é 30 de abril. Não, eu já tenho que olhar até o final do ano, vereador. Eu acompanho as receitas. Como o senhor não acabou de falar, Andréia, não adianta você só olhar dia 30/4. Você olha dia 30/4 e olha, sua previsão de arrecadação até o final do ano versus aquilo que você ainda vai pagar, você está como? Hoje, no equilíbrio. Em 30/12, superavitário.
Em 30/12 de 22 eu estava superavitária. Hoje eu estou no equilíbrio. Na projeção que a senhora faz para o final do ano, Por enquanto, no deficitário. Não, por enquanto no equilíbrio. Agora, se eu tiver um problema no ICMS, aí a gente vai... Se seguindo a mesma linha que está vindo o ICMS, provavelmente eu terei um problema. Terei um problema. Por isso que eu trouxe a receita do ICMS para a gente analisar, até para compartilhar preocupações. É que quando a gente ouve na prefeitura, vai falar com o secretário, não tem dinheiro para poder fazer isso, não tem dinheiro para fazer aquilo. Então, isso preocupa a gente. Sim. Entendeu? Porque a gente tem coisa que é a curto prazo, não a longo prazo. Nós estamos falando de longo prazo, mas a minha pergunta é a curto prazo. O que nós temos hoje, se for, vai na secretaria, isso não pode fazer, vai tal coisa, não tem dinheiro. Então, é isso que a gente queria saber. Quando a gente fala não tem dinheiro, o que acontece? A gente estima a receita. Aquilo que eu estimo, eu transformo em dotação orçamentária do lado da despesa. Se eu coloquei aqui 400 milhões, eu tenho uma expectativa de 400, e eu arrecadar 380 e gastar 400, o que vai acontecer comigo? Eu tenho dotação, mas eu não tenho financeiro para arcar. Eu vou fechar com déficit. Então, o que, desde que eu cheguei, estou cuidando, é que com essa sinalização do ICMS, eu estou pedindo para que tudo seja muito bem analisado, para mim não ter problemas até o final do ano. Se eu tiver uma frustração no ICMS, se a perda que eu tiver for violenta, nós vamos ter problemas esse ano. Porque na verdade é o seguinte, se você tem uma frustração na parte de receita, você tem que puxar a mão na parte da despesa. Exato. Que você vai ter também. Isso mesmo, né? Vereador. Porque senão não dá equilíbrio. Não dá. Não então, dá equilíbrio e logicamente vai ter muita complicação. Então, quando vocês estão ouvindo, os senhores estão ouvindo hoje, olha, não tem dinheiro, a questão é o seguinte, enquanto eu não tiver a certeza de que essa receita ela vai cumprir pelo menos o que a gente orçou, a gente está segurando um pouco. Porque eu tive aí eu só amparo, eu tive um problema? Não. As cidades da região estão com problema. Então, assim, é um alerta. Por isso eu trouxe aos senhores a demonstração clara, principalmente da nossa maior receita. Hoje ela está representando um alerta de 2 meses. Então, no próximo quadrimestre, e a gente sempre vai acompanhando mês a mês, a gente vai sentir aí o que aconteceu. Se ela foi para mais, para menos. Então, é o que a população não entende. Que muita gente vai explicar para ela, fala, mas por que está fazendo show tal? Por que está fazendo tal coisa? Infelizmente, acaba a gente entrando nisso. Porque a gente vai na saúde, você vê, o postinho do São Dimas está parado. Aí vai porque não tem dinheiro. E aí? Como é que a gente se explica? É uma situação complicada para a gente que está na linha de frente, sim, onde a gente é cobrado, você entendeu? E a gente vai até a secretaria, pergunta e eles falam, não tem dinheiro, não tem dinheiro para fazer isso, vai comprar, não tem dinheiro para comprar uma fechadura, não tem dinheiro para poder... Não, nós temos que contingenciar, mas só que fica complicado, entendeu? É isso que a gente... e aí começa, mas cadê o dinheiro? Você entendeu? Essa é a preocupação da gente. Agora sim, olha, eu até quero parabenizar os senhores, porque assim, dificilmente eu tive numa audiência de metas um número tão considerável de vereadores interessados em querer entender o que está acontecendo, né? Então, por isso que eu quis abrir o máximo para os senhores aqui o que está acontecendo, né? Então, nós estamos com algum perigo de frustração de receita? Estamos, principalmente a nossa maior arrecadação. As receitas que eu tenho a gerência de comandar, são as receitas próprias, elas praticamente já estão no seu patamar definido. Fizemos aí o GEL, que ajudou muito o município, que deu aquele boom, né? Pegou principalmente em 22, se a gente olhar a receita do IPTU, a gente vai entender que ela, né? A gente fez uma ação, até por uma questão de justiça tributária, né? De ajustar todos os lançamentos tributários, porque um faz, o outro também aumentou sua casa e não fez, então, até por essa questão a gente fez esses ajustes. Então, na receita própria, hoje, a gente não consegue ter muita interferência. E aquele primeiro slide que eu mostrei da composição, a gente vê o quanto a gente depende da economia nacional. Então, hoje, a gente está na expectativa do quê, Andréia? Aquilo que a gente estava prevendo de receita vai ocorrer? Por enquanto, a gente ainda está de alerta.
Então, nós vamos caminhar, ao fechar o segundo semestre, nós vamos olhar. E aí, onde que os senhores vão sentir isso também? Nas propostas orçamentárias. Né? Então, a gente vai ver que aquele número que virá para cá das projeções, podem, inclusive, se alterar para menos. Se a gente entender que a expectativa não está boa. Né? Que é o que diz a Lei 101, né? Por isso que a gente está aqui hoje, né? Quando eu pego e avalio a cada 4 meses, a Lei 101 está dizendo isso, olha, vamos reconduzir, né? Vamos olhar o que dá, o que não dá, né? Tem uma possibilidade de ter recurso vinculado para tal coisa? Tem, então o recurso vinculado vamos liberar. Então a gente vai caminhando, né? Então é isso. Infelizmente. Mas assim, né, a gente vê 22, olha, eu vou fazer 23 anos de área pública. 22, assim, foi um ano muito, muito abençoado, muito... Eu nunca vi tanto, assim, recurso, eu não estava aqui na época, mas estava de secretária em outro município. Foi um ano, assim, que realmente choveu muitos recursos extra. O que esse ano, né, que não era para ser, a gente está tendo aí. E o ano que vem também é aquele ano que muita coisa não pode sair porque é no eleitoral ainda para ajudar. Né? Muitos secretária, incentivos, né? só um adendo nisso que a senhora está falando. A senhora está falando que 22 foi um ano abençoado, mas 21, apesar de todo o caos de saúde que a gente viveu, a apresentação não foi dessa forma. Nós tínhamos sempre expectativas que as coisas estavam caminhando bem. Mas 21 também foi um ano bom. É que 22 superou 21, vereador. Se a gente olhar não dá para entender 23, né? Não. Olha, 21 assustador. 21 que a gente achava que ia, puxa, tá recuperando, foi um ano bom. 22 foi melhor ainda. Melhor ainda, né? Então, secretária, uma pergunta. Pois não, mas... havendo um contingenciamento, né? Você explicou que muitas coisas já há dotação que talvez tenha que diminuir os recursos. Já há um planejamento de em quais áreas haverá esse corte maior? É claro que a administração vai estabelecer prioridades. Vocês já têm um planejamento de quais serão as prioridades caso a situação não melhore? Então, o que a gente vai priorizar? Saúde, educação, assistência social e os precatórios que a gente tem uma obrigação legal. Esses, até os limites, né, que a gente precisa cumprir, até um pouco mais, porque vocês vão ver que a gente já aplicou mais do que o mínimo, né? Esses serão mantidos. E aí todos os demais, se houver necessidade, serão, de alguma forma, reconduzidos. Tá? Obrigada. Bom, posso passar? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então, temos aqui os números da Câmara Municipal. Né? Então, nós temos aqui que já foram empenhados R$1.489.100 para a Câmara, né? E temos aí na sua liquidação R$1.196.100 aí já comprometidos. Então, praticamente quase tudo que se empenhou na Câmara já foi liquidado. A Câmara não deve ter muitos contratos de caráter continuado, né? Então, por isso a gente tem, né, Júlio? Tem uma proximidade entre aquilo que eu empenho e aquilo que eu liquido. E provavelmente aqui a folha também é empenhada mês a mês. A gente tem ali, né, o valor empenhado e o seu valor liquidado. Okay? Praticamente idêntico, né? Então a gente tem aí no empenhado 99,12% na despesa corrente, 0,87% na despesa de capital e 98,91% no liquidado e 1,08% na despesa de capital. Vamos passar para o SAI agora, de que forma ele está sendo representado, né? Então, o SAI já comprometeu do seu orçamento R$17.882.100, ok? Sendo 97,13% em despesa corrente e 2,86% em despesa de capital. E aí, quando a gente passa isso para o liquidado, né? Ele tem uma variação, 98,4% na despesa liquidada e 1,59% na despesa de
capital. Então, do que foi empenhado, o SAI já executou R$ 9.093.100 no primeiro quadrimestre. Posso passar? Alguém tem alguma... Vou deixar vocês verem um pouquinho, porque aqui tá ruim de enxergar, né, na TV? E a gente não tá conseguindo. Eu vou deixar os senhores darem uma olhadinha e depois aí eu já faço. Dos 17 de empenho, ele já liquidou 9 milhões. Né? Ó, vem dos 17, 9, e aí tem aí. Ó, notem que a folha dele também. Então, assim, ó, todas as entidades do município empenham sua folha mensalmente. Ok? Então, nós temos aí nas outras despesas correntes dele, na parte do empenho 73%, mas na liquidação ela quase se iguala à folha, 52,46, ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora dos restos a pagar. Vamos lembrar o conceito de restos a pagar? Restos a pagar é tudo que eu tenho empenhado até 31/12 de um exercício e que não foi pago até aquele momento. Então, ele vira para o ano seguinte. Então, ele é uma execução dos anos anteriores. Né? Então, eu estou em 23, ainda pagando coisas comprometidas com os exercícios anteriores. Então, isso a gente chama de restos a pagar. Né? Então, quando a gente entra no detalhe, e aí, processados e não processados. Ou seja, o que eu liquidei? Chegou a nota e eu não consegui pagar, chama restos a pagar processado. E imediatamente em janeiro já é pago. E o que eu não processei ainda é porque eu não recebi ainda, tá? Por isso, e esse quadro vai trazer exatamente esse cenário. Então, a gente tem dividido pela Prefeitura, Câmara e SAI. Então, quando nós viramos o exercício, nós tínhamos de restos a pagar processado R$ 16.668.209, tá? Onde a maior parte deste processamento, gente, é folha de pagamento, porque a gente não paga dentro do mês, ok? E viramos com restos a pagar sem processar, ou seja, sem a execução, apenas com o meu comprometimento com os fornecedores a partir da nota de empenho, ok? R$ 29.550.367, onde, lógico, a maior parte está concentrada na Prefeitura. Nós tivemos, então, uma parte de pagamento, uma parte de cancelamento, e estamos em 30/4 com quanto ainda referente a comprometimentos do ano anterior. Então, de processado, R$ 144.213, e não processado, R$ 13.685.094, onde a maior concentração está na Prefeitura Municipal. E onde a maior parte está concentrada nos empenhos vinculados a convênios. Eu só consigo efetivar o pagamento após, na Caixa, por exemplo, após a avaliação da Caixa e o ok, e aí ela me libera o recurso ou ela manda o dinheiro, ou no Estado, quando ele vem fazer a medição e diz, olha, tá aprovado, faça-se o repasse ou autoriza-se que pague aquilo que está na conta, ok? Então, essa é a situação hoje. Então, em 30 de abril, né, a gente já diminuiu bastante o restos a pagar, mas ainda tem aí um volume aí alto, ok? E agora vamos trazer um pouquinho as aplicações, né? Então, nesses 4 meses, como é que se comportou as aplicações constitucionais, apesar de todo esse problema financeiro, né? Porque o ICMS ele entra direto na aplicação do ensino e da saúde, né? Mesmo com a queda, né? Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Olha só, gente, nossa base de cálculo de impostos desses 4 primeiros meses somaram R$ 107.673.059,04. Lembrando que na base de cálculo dos impostos entra o valor bruto daquelas 5 receitas de arrecadação, tá? Que são retidas. O cálculo é feito pelo valor bruto. Aí, quanto que já foi comprometido na educação dentro dos 25%? Porque eu também tenho Fundeb e tenho outros recursos destinados à educação. Então, só de impostos já foram comprometidos, ou seja, já foi empenhado R$ 43.765.278. Deste montante,
nós já liquidamos R$ 30.806.648 reais. Ok? E já pagamos quanto? R$ 29.670.235 reais. Então, quando nós olhamos pelo empenhado, ele está um número muito acima, né? 40,61. O liquidado já é a minha despesa efetiva. Então, no liquidado, nós já executamos deste montante de 107, ok? 28,61. E no pago, 27,55. Né? Então, essa foi aí o resultado dos 25% nesse primeiro período, ok? Então, o tribunal, ele acompanha e nos notifica pelo liquidado, tá? Porque sempre o empenhado, até que ele chegue quase lá para outubro, novembro, ele sempre vai estar acima por conta dos contratos que eu digo que a gente vai empenhando pela sua vigência, ok? Então, o liquidado é nosso balizador ali. No Fundeb, gente, o Fundeb, ele recebe dinheiro do ICMS e do FPM também. As duas receitas que estão caindo. O FPM eu não trouxe aqui para a pauta, mas ele assim, ele rendeu para nós, de 22 em relação a 21, quase 9%. Esse ano, primeiro quadrimestre, mais os 2 meses de expectativa de arrecadação, ele está dando apenas 4% em relação ao ano anterior. Tá? E aí ele interfere direto aonde? No Fundeb. Tanto que a minha folha, nos 4 primeiros meses, ela foi maior do que eu recebi. Por isso a minha aplicação foi de 101,19, gente. Né? Andréia, e aí como é que você conseguiu pagar com esse 1,19 a mais? É porque ao decorrer do ano, a gente vai trabalhando com os recursos que vão entrando. Então eu não pago encargos tudo no dia 7, o Fundo de Garantia, dia 20, INSS. Então até lá já fez a recomposição. Então, provavelmente, quando eu for pagar o 13º, talvez eu não tenha o recurso financeiro do Fundeb, tenha que aportar, né, com o recurso próprio do município, entrando nos 25% para cumprir o Fundeb. Previsão do Fundeb para esse ano, gente, é mais ou menos 35,5 milhões. Mas nós já estamos vendo uma quedinha ali. Né? Então, talvez o Fundeb também a gente não consiga atingir. Se a gente pegar a previsão da CNM, ela está dizendo que a gente vai receber em torno de 33,5. Mas sempre esses órgãos publicam um pouquinho menos. Então, o Fundeb é outra receita que a gente está de olho também. Tá? Mas o Fundeb baixou sozinho? Não. Por conta do bendito ICMS e do FPM, que são as maiores que compõem ele. Tá bom? Então, assim, aplicamos. Estamos preocupados com o Fundeb também? Estamos preocupados com o Fundeb também. O município de Amparo, ele aplica praticamente tudo em magistério. Então, o que a gente atingiu aqui nesse primeiro quadrimestre? Nós atingimos o mínimo de 90%, né? Porque a lei diz o seguinte, eu posso deixar de gastar até 10%, né? Então, nós atingimos essa meta da lei e aplicamos o 101% em magistério, quando o mínimo é 70%. Tá? Então, o Amparo tem um histórico de anos já que tudo que recebe vai para o magistério. Eu poderia gastar até a diferença dos 70% para os 100%, que seria os 30%, com outras coisas, mas o Amparo não consegue. Tá? Vai tudo para professor, para todos os profissionais do magistério. Né? E a saúde, gente? Como é que a gente está com a saúde? Saúde, a base de cálculo é a mesma. O que difere a saúde do ensino? A saúde, ela, quando chega aqueles dois recursos do FPM, a gente tem 1% de FPM que chega em julho e 1% que chega em dezembro. Esses não entram na composição da saúde. Então, os senhores vão ver que na próxima apresentação que eu fizer no segundo quadrimestre, essa base de cálculo ela altera, tá? Só para título de informação. Já foram empenhados, então, R$ 24.474.654,56 e representa, então, 22,73% aí de aplicação em saúde, também cumprindo aí a legislação. E a despesa de pessoal? Lembra que eu falei, olha, aquele número lá atrás não é o que representa na Lei 101.
Então, até agora, gente, nós tivemos aí, então, uma receita corrente líquida de 437.653.000 e uma despesa de pessoal de 159.874.960,62. Quanto está meu percentual hoje? 36,53. Queria explicar esse cálculo. Como que a gente faz a coleta desse cálculo? É o mês presente. Então, por exemplo, eu quero apurar quanto que eu tenho em 30/4. Então, eu vou pegar 30/4 e volto 11 meses para trás. O que eu estou pegando aqui? As boas receitas de 22. Né? Então, eu tenho um primeiro quadrimestre, né, que foi ali no talo, e mais 8 meses de arrecadação um pouco melhor do que foi 23, né? Então, a tendência desse número aí, conforme a gente for apresentando, é fazer essas variações, tá? Então, sempre a despesa de pessoal, ela tem esse efeito. É o mês presente e 11 para trás. Tanto de receita quanto de despesa. E quem está nesse cálculo? Só o executivo. Então, o legislativo, ele tem, né, Júlio, um cálculo próprio. Então, vocês trabalham com 6% e o executivo com 54%. E aí, cada um dentro dos seus limites vai ter o limite prudencial, né, e aquela coisa toda, tá? Então, aqui nós temos receita do SAI, receita da prefeitura, despesa de pessoal do SAI, despesa de pessoal da prefeitura. Lembrando que as despesas que a gente gasta com precatórios, elas são excluídas desse cálculo, tá? Para que a gente não tenha nenhuma distorção. Até porque precatório nos municípios é um valor bem considerável, poderia alterar significativamente esse cálculo. Bom, gente, isso era o que eu tinha para trazer aos senhores. A gente já foi falando um pouco ao longo da apresentação, mas me coloco à disposição se vocês tiverem algum questionamento a mais aí para fazer. Queria só lembrar que essa audiência ela foi divulgada em 3 publicações do Jornal Oficial. Tá? Então, a gente divulgou no nosso site, divulgou no Jornal Oficial. Infelizmente, a gente, né, não consegue trazer tantos, né? Mas agora a gente também tem o privilégio de ter a rede social, né? Muita gente também, às vezes, não consegue vir, mas está nos escutando, né? É isso. Eu quero agradecer pela... Não, só ia agradecer pela explanação e esperamos que tenha dinheiro, né? É como eu disse, a gente está em alerta, né? Não, né, assim, nós estamos em alerta mesmo. Acredito que não seja só Amparo, acho que os nobres vereadores devem conhecer, né? Mas é geral, né? Então a gente, se fosse só aqui em Amparo, a preocupação ainda estaria um pouco maior, né? Agora vamos, assim, se o estado melhorar, gente, né? Isso vai dar um fôlego para a gente aqui enorme, né? Mas no momento é um sinal de alerta mesmo, vereador. Eu gostaria de destacar a chegada do nosso presidente da Câmara, o vereador Edilson José Camilo, e gostaria de abrir, né, se os presentes tiverem perguntas, poderão usar o microfone para questionar a secretária, porque está sendo transmitido, né, pelo YouTube. E se houver também algum questionamento pelo chat, nós podemos passar para a secretária. André, nos anos de 2021, 2022, a gente, durante essas audiências, a gente via que um crescimento na disponibilidade da prefeitura, né? Então, me lembro, certa vez, aí tinha algo em torno de 40 milhões, depois foi para 70, 80, subiu, se eu não me engano, chegou a 130, agora nós estamos na casa dos 100 milhões, né? Se vocês não fizerem nenhuma limitação de empenhos, né, que até agora não foi feita a limitação de empenho, né? Ou foi? Ainda não, Ainda não foi. É um instrumento da lei de responsabilidade.
Se não houver limitação de empenho e se a Receita seguir esse comportamento até o final do ano, qual seria a estimativa de déficit no exercício? Porque esse déficit vai consumir o financeiro. Sim, sim, o déficit consome o superávit do ano anterior. Isso. Né? Qual seria a expectativa? Eu estou estimando, pela perda de arrecadação no recurso próprio, se a receita desse ano não se mantiver no patamar esperado, em torno de 5 a 6 milhões. 5 a 6 milhões de déficit. Isso. Que vai consumir dentro da disponibilidade. Isso, exato. Final do ano, numa situação dessa, no vermelho. Se a receita não tiver uma melhora, aí nós teremos esse problema sim, vereador. Mas pode só complementar, só trocar uma ideia. Isso daí é um quadro que está se apresentando. Você está fazendo uma estimativa de receita, está fazendo uma estimativa de despesa. Mas o comportamento geral da despesa vai ser mediante a receita. Então, você vai ter um déficit se você não fizer a diminuição da expectativa de despesa também. Que é isso que o Júlio perguntou. Tá. Se não houver nenhuma ação efetiva, sim. Que é isso que ele perguntou. Se não houver, qual seria a possibilidade de déficit? Mas provavelmente vocês estão atentos nesse. Porque, por isso que eu tô falando, pelo menos empate, né? Pelo menos 0 a 0, né? Fechar no 0 a 0, no equilíbrio. Porque aí vai fazendo um acompanhamento. Isso, né? Exato. Esse acompanhamento, tá aqui o Ricardo, que é da minha equipe, o Sandro, né? E a gente, a cada fechamento de mês, receita, vai acompanhando, vai olhando. Né? Alguns órgãos já divulgam, já no início do mês, a expectativa. Como ICMS, o FPM, ele já me dá uma expectativa de 3 meses. Nós vamos ter uma situação bem mais clara na apresentação do segundo quadrimestre, né? Isso, vereador. Nós já vamos ter caminhado um pouco, já vamos ter avaliado, como a própria vereadora Alice perguntou, Andréia, se tiver que fazer realmente esse corte, onde vocês estão pensando. Então, tudo isso está sendo estudado. Como que a gente vai tratar toda essa situação. Mais alguma questão? Olha, e assim, gente, tudo isso também que a gente executa lá está no portal, tá? Então, no Diário Oficial, a gente publica todos os relatórios da LRF, tem no nosso portal todos os empenhamentos, todas as receitas, né? Então, tudo isso está lá também. Né? Embora eu só venha aqui a cada 4 meses, né? A gente tem tudo isso aberto também no nosso site, tá, vereador? Ele não é, assim, tá aberto ao público também para olhar, para ver, entender de que forma está se comportando. Então, nós todos agradecemos a presença daqueles que nos deram a honra com sua presença, aqueles que nos acompanharam pela internet, na audiência pública para a demonstração das metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano de 2023. Agradecemos a presença da secretária Andréia Figueira Barreto Vilas Boas e declaramos encerradas a audiência pública e os trabalhos desta noite.